Juntos novamente para começarmos hoje um novo livro, Novos Rumos da Medicina. Eu juntei aqui os dois volumes, livro 1 e livro 2, do Dr. Inácio Ferreira. Este livro é um segmento de outro já no canal, Psiquiatria em Face à Reencarnação. Dr. Inácio Ferreira nos conta casos reais, vividos no sanatório de Uberaba. Então, não é um livro psicografado, é um livro de vivências reais. Então vamos lá. 2 palavras. Todas as descobertas e todos os empreendimentos têm a sua razão de ser e só vão aparecendo à medida que se possam adaptar ao meio. A inteligência e a percepção humana só lentamente poderão ser sintonizadas a fim de se evitarem choques que poderão trazer maior desorientação e menor entendimento entre os costumes e as raças tão variadas. Nosso planeta não passa de um grão de areia a girar na imensidão do universo, e é pretensão demasiada do ser humano querer orgulhar-se como se obra exclusivamente sua com as maravilhas dessa evolução, que se processa, patente, à proporção que os anos passam pelo calendário terráqueo. A vida material é um minuto, um instante, apenas a ser marcado no relógio da eternidade, pois a verdadeira vida é a vida espiritual, onde, despojado da carne que se altera e se transforma, continua o espírito de posse de todos os seus sentimentos, no esforço pela sua evolução, descortinando e elaborando nos laboratórios do espaço aquilo que ele está predestinado a fazer aos homens e à terra. Os auxílios, quer morais, quer materiais, científicos, a fim de que possam evoluir dentro dos princípios que estejam à altura do seu entendimento proporcional. Fatores que se comprovam e não preparação prévia, capaz de desorientar o pobre entendimento dos seres humanos, ressaltam continuamente da história daqueles que trouxeram um grão de adiantamento aos costumes paralisados pelos corriqueirismos e pelos dogmas aceitos sem maior análise. São os fatores do misoneísmo, palavra em que Lombroso catalogou as reações contra o novo. Galileu, perseguido, martirizado por ter se lembrado de falar sobre o movimento da Terra, coisa impossível, ideia louca. Ambroise Paré, me perdoe meu mal francês, com a ligação, ou seja, a sutura das artérias, acabando com o processo primitivo do azeite e do ferro em brasa. Meus amigos, antigamente, quando se fazia uma amputação, por exemplo, eles queimavam o coto onde foi cortado, enfiavam em azeite fervendo para que pudesse ali cicatrizar, uma coisa muito bárbara, muito primitiva. Então, Ambroise Paré ensinou a que se podia suturar a artéria para que não sangrasse. E ele foi condenado por isso. Mas continuando. A Faculdade de Medicina não quis sequer tomar conhecimento desse novo tratamento de sutura. Onde é que já se viu? Jenner, com sua vacina contra a varíola, afirmou-se com revolta que ele pretendia inocular a bestialidade no ser humano. Gente, até hoje as pessoas são contra a vacina. Isso é um atraso mental, psicológico e tudo mais. Horácio Weiss, descobridor da anestesia, sofrendo tantas campanhas, tantas perseguições, tantas injustiças, acabando por se matar. Em 1470, o parlamento francês confiscou os primeiros livros impressos produzidos em Paris. O povo considerava os tipógrafos e os impressores de livros como bruxos, chegando mesmo em 1533 a Sorbonne pedir a suspensão da imprensa. Como o ser humano é atrasado, meu Deus. Dominico, morto na masmorra por haver demonstrado a significação do arco-íris. O para-raios de Franklin, o fonógrafo de Edison, a lista não tem fim. O ser humano é regido por leis superiores, cuja compreensão ainda escapa à sua inteligência. Quantos fenômenos, quantos cataclismos, quantas manifestações se nos apresentam, cujos efeitos são patentes e dos quais, no entanto, ainda se ignoram as causas.
Continuamos a nos extasiar ante o raio-x, a eletricidade, os fenômenos da vida e da morte. Não passamos de uma célula, de um átomo, de um micromicron, talvez elaborado para a confecção de coisa muito superior à maravilha deste corpo, ante a qual a ciência fica deslumbrada. E se a ciência é dado o privilégio de ser a pioneira para a elaboração, por seu intermédio, de tudo quanto possa influir para a boa orientação, para a marcha segura dos entes humanos, nessa escalada contínua do progresso, por que razão sacudir esse dogmatismo que emperra sua grandeza e não entra na viseira erguida para o vastíssimo campo do espiritismo? A terra já está preparada para receber essa semente da verdade. Pessoas humildes, pelas suas condições, porém elevadas em seus sentimentos de bondade e de caráter, araram esse terreno endurecido e o regaram com lágrimas dos seus sofrimentos. A ciência, como padroeira e guia vigilante contra os males humanos, compete agora não só semear esse grão do espiritismo científico, como também carinhosamente acompanhar o seu germinar na vigilância constante para que as ervas daninhas não impeçam o seu vicejar contínuo. Ele vicejará, por certo, crescerá tanto que ao seu topo a ciência, qual farol potente, poderá iluminar essa cegueira espiritual que domina a terra, fazendo com que a humanidade inconsciente das suas finalidades, impelidos pelos sofrimentos consequentes, vivam numa luta perpétua e contínua, julgando que, na destruição mútua, possam conquistar a bandeira esfarrapada da felicidade e do bem-estar. Estas páginas representam o produto de alguns anos de estudo e observação. Qual o seu valor? Que não tenha nenhum, representam, todavia, observações verídicas, acompanhadas com critério e descritas com as cores da verdade. Atrairão talvez a ira do dogmatismo e o desprezo dos cientistas apoiados nas velharias dos alfarrábios. Ao primeiro, de antemão, nos excusamos por não lhe dar importância, pois reconhecemos que os tempos são chegados e a cólera nada mais representa do que o desespero de causa daqueles que não se estribam na razão. Aos demais procuraremos consolar, um dia, no desespero e arrependimento que sentirão, vendo abertas as portas desse laboratório imenso e nele não tendo penetrado para buscar aquilo com que poderia ter proporcionado tanta alegria, tanto consolo, aumentando a sua sabedoria, sua experiência, seus fartos conhecimentos. Qual a razão deste livro? Logo após ouvirmos as últimas palavras do paraninfo da turma de 1929, da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, como centenas de outros colegas, retornamos ao torrão natal, com o propósito de empregarmos os recursos e os conhecimentos adquiridos em prol dos que sofriam e em benefício dos que se debatiam em dores. Na viseira erguida, encorajado pelo trabalho, escudado no conhecimento e na ciência conquistada, à custa de tanto esforço, tanto sacrifício, saímos ao campo na luta contra a dor e contra os tormentos. No palácio do rico ou na choupana do pobre, nos leitos luxuosos ou nas enxergas das prisões, lá estávamos, lançando mão de todos os recursos que nos eram dados pelo saber dos mestres, pelos dados dos laboratórios, pelo poder da terapêutica, pela capacidade das aparelhagens e pelos resultados das análises e das pesquisas. Neste peregrinar contínuo, laborioso, estafante por vezes, perdemos os dias da mocidade, mas a satisfação obtida com o resultado da ciência médica era bastante para que não tivéssemos noção do tempo e para que não percebêssemos os primeiros cabelos brancos que nos começavam a aparecer. Durante muito tempo, tudo era alegria e satisfação. Lágrimas, gemidos, dores, tormentos eram enxugados ou atenuados pela arte de curar, arte conferida por um curso longo e laborioso. Estudávamos com afinco, acompanhávamos todas as descobertas e cada vez mais nos vangloriávamos do poder da medicina, chegando mesmo a orgulhar-se da nossa posição, sempre tratado com tanto respeito e com tanto carinho.
Mas com o correr do tempo, aos poucos fomos notando as derrotas, até então despercebidas. Vieram os primeiros casos fatais, os primeiros insucessos, com eles maior raciocínio, maior espírito de investigação e de análise. Começamos a encontrar-nos com a morte, que nos roubava diversos doentes, apesar de todo o esforço, de todos os recursos empregados para vencermos a luta, e foram inúmeras as vezes que tivemos de acompanhar, cabisbaixo e pensativo, até o túmulo, os despojos da derrota, despojos conquistados por um inimigo implacável que vinha demonstrar-nos existir um poder mais forte que uma mais forte ciência dos humanos, que é a ciência da conservação da vida, a medicina. Depois veio a lepra, veio a tuberculose, a loucura, outros tormentos, outras lágrimas, outros desesperos que nos desafiavam a angústia, a ciência e os estudos. A morte. Quantas e quantas vezes nos anfiteatros de anatomia, escalpelo em punho, ou seja, bisturi em punho, não havíamos retalhado aqueles corpos que jaziam inanimados nas mesas dos necrotérios? Quantas e quantas vezes não estivemos com um coração entre as mãos, abrindo e retalhando, sem que pela mente nos passasse sequer a lembrança do porquê daquela inação, quando antes pulsava, sofria, dava vida a um corpo? Quantas e quantas vezes no silêncio respeitoso daqueles anfiteatros da Praia Vermelha, é onde era a universidade, retalhamos aqueles corpos enrijecidos, frios, procurando estudar, milímetro a milímetro, a sua constituição, sem que pela imaginação nos passasse sequer a pergunta do porquê daquela imobilidade, daquela insensibilidade, quando antes era um corpo moço, forte, cheio de vida. Somente na vida prática, essas perguntas começam a nos atormentar o espírito. Por que a morte? Qual o espectro horrendo vence sempre? Por que a terapêutica tão rica, tão poderosa, era incapaz de atenuar os tormentos daquele doente? Por que os nossos aparelhos eram impotentes para corrigirem aquela outra lesão? Por que as análises, os exames, as pesquisas eram insuficientes para descobrirem um mal daquela jovem que vivia uma tortura constante, suportando dores atrozes? Porque a lepra, tantas outras doenças, desafiando o poder da ciência, ceifavam vidas, apodrecendo aqueles corpos que aos poucos iam sendo dominados e abatidos? Por muitos anos nos foram essas perguntas, os tormentos das noites, as inimigas implacáveis que nos alimentavam o desassossego. Eram constantes as lágrimas que não conseguimos estancar, eram muitos os tormentos que a ciência que adquirimos não tinha recursos para atenuar. Eram dezenas, centenas de criaturas desesperadas que nos vastos recursos da ciência humana não conseguiam pelo menos consolar, oferecendo-lhes o preciso para colocá-los na luta contínua pela vida comum de cada dia. Só então ficamos sabendo, só então tivemos o raciocínio preciso para reconhecer um poder superior ao poder do ser humano, a ciência maior, que é a ciência terrena. Veremos, meus amigos, nos capítulos seguintes, a luta do Dr. Inácio com as dezenas de casos de desequilíbrios mentais dos mais variados. Aguardo vocês na sequência do nosso estudo. Até breve.